Um jovem dedicado, esposo e pai, desaparece misteriosamente durante uma caçada a patos no Lago Seol, na Flórida. Uma busca frenética é iniciada, mas o homem parece ter sumido sem deixar rastros. As águas do lago são traiçoeiras, com troncos submersos escondidos logo abaixo da superfície, levando rapidamente à suposição de que ele teria caído e se afogado. A teoria ganha força quando se considera a presença de jacarés no local, que poderiam ter devorado completamente seu corpo, eliminando qualquer vestígio. Contudo, as autoridades e especialistas permanecem céticos, desconfiando que algo mais sinistro possa estar por trás do desaparecimento. E suas suspeitas se mostram corretas, revelando uma trama que ninguém poderia prever. Jerry Michael Williams, conhecido pelos mais próximos como Michael ou simplesmente Mike, nasceu em Bradfordville, na Flórida, filho de Jerry e Cheryl Williams. Ele tinha um irmão mais velho, Nick. A família, embora não abastada, vivia de forma confortável e prudente, optando por morar em um trailer para economizar e garantir a melhor educação possível para os filhos. Jerry trabalhava como motorista de ônibus da Greyhound, enquanto Cheryl administrava uma creche em casa, permitindo que ela pudesse cuidar dos filhos. Mike era um jovem notável, sempre pronto a ajudar, conhecido por sua responsabilidade e disposição incansável. Sua mãe observava como ele nunca andava, mas sempre corria, ansioso por completar suas tarefas e ajudar os outros. Essas características fizeram dele um aluno exemplar, destacando-se tanto nos estudos quanto nos esportes. Mike foi capitão do time de futebol e presidente de sua turma no ensino médio. Foi nessa época que conheceu Denise Merrill, uma líder de torcida que também fazia parte do conselho estudantil. O casal se apaixonou rapidamente e começou a namorar. Mike e Denise formaram um círculo social muito próximo com outro casal, Brian Winchester e Kathy, que namoravam desde o 9º ano. As 4 jovens eram inseparáveis, frequentemente saindo em encontros duplos e compartilhando hobbies. Desde os 6 anos de idade, Mike acompanhava o pai em caçadas, e durante o ensino médio, ele desenvolveu uma paixão particular pela caça ao pato, um interesse que dividia com Brian. Esse passatempo se tornou um dos favoritos de Mike, e a dupla frequentemente aproveitava a temporada de caça para praticar o esporte. Em 1988, Mike, Denise, Brian e Kathy se formaram no ensino médio, mantendo a amizade após a formatura. 6 anos depois, em 1994, ambos os casais se casaram. Mike seguiu carreira no setor imobiliário, enquanto Brian se tornou agente de vendas de seguros. A ética de trabalho de Mike, sua bondade e humildade não passaram despercebidas. O proprietário da empresa onde Mike trabalhava destacou que ele era o homem mais trabalhador que já conhecera, tão dedicado que era necessário retirar as chaves do prédio dele para impedi-lo de trabalhar nos finais de semana. 5 anos após o casamento, o futuro de Mike parecia promissor, mas o desaparecimento naquele fatídico dia de caça mudaria para sempre o curso de suas vidas. Em 1999, Mike e sua esposa receberam sua filha, Ansley. O casal estava em êxtase com a chegada do bebê. Ansley deveria nascer em uma terça-feira, mas inesperadamente veio ao mundo um dia antes, permitindo que Mike pudesse comemorar o Dia das Mães ao lado de sua recém-nascida. Esse momento despertou em Mike uma profunda admiração por sua esposa e por todas as mulheres, reconhecendo a imensa força que elas demonstram ao trazer uma nova vida ao mundo. Pouco antes do nascimento de Ansley, amigos próximos do casal, Brian e Kathy, também celebraram a chegada de seu filho. Durante esse período de alegrias e mudanças, Mike enfrentou um desafio pessoal, a morte de seu pai. A perda foi difícil de suportar, mas fez com que Mike passasse a valorizar ainda mais a sua família. Essa experiência o levou a refletir sobre a importância de garantir que sua esposa e filha estivessem protegidas caso algo acontecesse com ele. Mike então iniciou conversas sérias com seu melhor amigo, Brian, que era agente de seguros. Preocupado com o futuro de sua família, Mike decidiu ampliar sua cobertura de seguro de vida. Brian ajudou a providenciar uma nova apólice de $1 milhão, que se somou a outras 2 apólices que Mike já possuía, uma de $500 mil e outra de $4 milhões. Com isso, a cobertura total de Mike chegou a $5,5 milhões. A vida parecia estar bem encaminhada para a família Williams, que desfrutava de uma casa bonita e de um amor genuíno. No inverno de 2000, Mike decidiu relaxar da rotina de trabalho indo caçar patos, um de seus passatempos favoritos.
Naquela manhã, ele partiu antes do amanhecer para o Lago Seminole, um de seus locais preferidos para caça. O lago ficava a cerca de 1 hora de distância de sua casa. Porém, ao meio-dia, Mike ainda não havia retornado. Preocupada, sua esposa Denise entrou em contato com seu pai, expressando sua inquietação. Ela sabia que eles deveriam comemorar seu 6º aniversário de casamento naquele dia, e Mike nunca se atrasaria para uma data tão especial. Além disso, Denise também informou Brian sobre o desaparecimento. Brian, junto com o pai de Denise, dirigiu-se ao lago para procurar Mike. Eles se juntaram à equipe do Florida Fish and Wildlife para ajudar na busca pelo caçador desaparecido. Após horas de buscas intensas, finalmente localizaram o Ford Bronco de Mike próximo a um cais isolado. Um helicóptero foi chamado para auxiliar nas buscas, considerando que o Lago Seminole cobria uma área vasta de 30.000 acres. Após 9 horas de intensa procura, o barco de Mike foi finalmente encontrado. Dentro dele, as autoridades descobriram a espingarda de Mike ainda em seu estojo, coletes salva-vidas e outros itens que indicavam que ele não estava ativamente envolvido na caça quando desapareceu. Os investigadores ficaram intrigados com o fato de que a espingarda ainda estava guardada e o interior do barco estava relativamente limpo, sem sinais de lama ou sujeira que normalmente seriam encontrados durante uma caçada. Acreditava-se que a enseada onde o barco foi encontrado havia sido, em algum momento, um pomar antes de os rios adjacentes serem represados para formar o lago. O local, conhecido como Campo de Tocos, era perigoso para a navegação, pois os tocos remanescentes da vegetação emergiam acima e abaixo da água, exigindo extremo cuidado de qualquer barco a motor na área. A teoria inicial dos investigadores foi que Mike poderia ter colidido com um desses tocos, o que fez seu barco virar e afundar em uma profundidade de 8 a 12 metros de água, levando-o ao afogamento. No entanto, ao examinarem mais de perto o barco, notaram que o tanque de gasolina estava quase cheio, sugerindo que o motor mal havia sido utilizado. Além disso, não havia qualquer resíduo de madeira nas pás da hélice, o que seria esperado caso o barco tivesse colidido com um toco. Essas evidências levantaram suspeitas de que Mike deveria estar nas proximidades, mas, apesar dos esforços, que incluíram a mobilização de 15 barcos e um helicóptero, nenhum sinal de Mike foi encontrado. No 10º dia de busca, em uma área já vasculhada inúmeras vezes, os pesquisadores localizaram um chapéu de camuflagem que Brian confirmou pertencer a Mike. As buscas continuaram por dias, semanas e eventualmente meses, mas as esperanças de encontrar Mike vivo diminuíram consideravelmente. Em fevereiro de 2001, quase 6 meses após seu desaparecimento, 2 coletes salva-vidas foram encontrados flutuando no Lago Seminole. Poucos dias depois, uma jaqueta foi descoberta, e dentro de um dos bolsos estava a licença de caça de Mike. Apesar dessas novas descobertas, elas não foram suficientes para esclarecer o destino de Mike. Denise então solicitou a um juiz que declarasse Mike legalmente morto, com base nas evidências encontradas. O juiz concordou e concedeu a declaração. Enquanto isso, uma equipe privada que auxiliava nas buscas teorizou que Mike poderia ter sido devorado por jacarés que infestavam as águas do lago. No entanto, essa teoria foi rejeitada por muitos, incluindo a mãe de Mike, Cheryl Williams, que sempre temera por seu filho durante suas caçadas. Ela lembrava-se dele dizendo que os jacarés não se alimentavam quando a água estava fria, o que foi corroborado por autoridades e especialistas em vida selvagem. Eles afirmaram que os jacarés não se alimentam em baixas temperaturas, pois estão mais focados em manter sua temperatura corporal. Mesmo que, em um caso extraordinário, um jacaré tivesse atacado Mike, algo deveria ter sido deixado para trás, pois em todas as outras 80 mortes conhecidas no lago naquela época, os corpos foram encontrados. As autoridades consideraram a teoria exagerada, destacando que seria extremamente incomum que um homem adulto desaparecesse completamente sem deixar vestígios. A busca por Mike Williams continuou a ser um mistério, e o caso passou a ser investigado por anos, levantando mais perguntas do que respostas. Em alguns meses após seu desaparecimento, Denise obteve uma certidão de óbito que lhe permitiu imediatamente reivindicar os seguros de vida de seu marido Mike. Ela rapidamente tomou as medidas necessárias e a morte de Mike foi oficialmente classificada como um afogamento acidental. Logo depois, o Departamento de Polícia da Flórida, conhecido como FDLE, encerrou o caso.
Cheryl Williams, mãe de Mike, soube da emissão da certidão de óbito através de Brian Winchester, amigo próximo da família. Cheryl recordou a conversa que teve com Brian, que compartilhou a notícia com um tom de surpresa. Ele mencionou que talvez ela estivesse chocada com a rapidez com que a declaração de morte foi emitida. No entanto, Cheryl, desconfiada, questionou a forma como as evidências surgiram repentinamente, e Brian respondeu dizendo que aquilo foi um presente de Deus. Cheryl, por outro lado, não via as coisas da mesma forma. Para ela, aquelas evidências haviam sido plantadas, o que muitos especialistas concordaram, especialmente aqueles ligados à vida selvagem que rejeitaram a teoria do jacaré. A investigação das roupas encontradas no lago, incluindo os coletes salva-vidas, não revelaram sinais de deterioração ou marcas de mordida de jacarés. Aparentemente, os coletes estavam em condições muito melhores do que se esperaria após meses na água, e a licença de caça de Mike, que também foi encontrada, estava praticamente intacta, o que seria altamente improvável após tanto tempo submersa. As autoridades começaram a suspeitar que essas evidências haviam sido encenadas, mas sem provas diretas de um crime, o caso esfriou. Cheryl Williams, no entanto, não aceitou as teorias falhas apresentadas e não acreditava que seu filho havia se afogado ou sido devorado por jacarés. Determinada a encontrar a verdade, Cheryl iniciou uma campanha incansável para manter o caso vivo. Ela mandou imprimir cartões com a foto de Mike, comprou espaços em outdoors e pregou cartazes em qualquer lugar que pudesse. Cheryl chegou a marchar sozinha com um cartaz feito à mão, levando sua luta para igrejas, delegacias de polícia e para qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a reabrir o caso de seu filho. As autoridades insistiram que Mike havia sido devorado por jacarés e que não havia nada de criminoso no caso, mas Cheryl continuou a lutar, movida pelo amor materno. Finalmente, em fevereiro de 2004, a persistência de Cheryl deu frutos e a polícia reabriu o caso. Embora a investigação tenha sido arquivada por vários anos, os investigadores começaram a revisar tudo, procurando por qualquer detalhe que pudesse ter sido negligenciado. Com o retorno das investigações, um nome começou a se destacar: Brian Winchester. Ele havia sido a pessoa que encontrou o barco de Mike no escuro, na noite em que a busca foi iniciada, e também foi ele quem encontrou o chapéu que mais tarde foi identificado como pertencente a Mike. Além disso, Brian era o responsável por redigir a mais recente apólice de seguro de vida de $1 milhão para Mike. Em 2001, Brian e sua esposa Kathy se separaram, e o divórcio foi finalizado em 2003. Ao juntar as peças, os investigadores perceberam que muitas evidências haviam sido perdidas ou não capturadas devido à suposição inicial de que não havia crime envolvido. Por exemplo, quando o barco de Mike foi encontrado, o motor estava desligado e o tanque estava cheio de gasolina. Se Mike tivesse caído do barco devido a uma colisão com um toco, o motor deveria ter permanecido ligado e o barco teria continuado a funcionar até o combustível acabar. Além disso, uma tempestade que ocorreu deveria ter empurrado o barco para outra direção, diferente de onde ele foi encontrado. Mike também raramente caçava sozinho, o que levantou ainda mais suspeitas. Com todas essas inconsistências, os investigadores começaram a suspeitar que o desaparecimento de Mike não havia sido um acidente. A conexão de Brian com todos os pontos críticos do caso aumentou as suspeitas sobre seu envolvimento. Então, em 2005, enquanto a investigação estava esquentando, Brian e Denise, viúva de Mike, se casaram. Embora o casamento tenha chocado algumas pessoas, muitos já sabiam do caso extraconjugal que Brian e Denise mantinham há anos, inclusive antes do desaparecimento de Mike. O fato de Brian, que havia redigido a apólice de seguro, se casar com a beneficiária principal, fez com que as suspeitas em torno dele aumentassem. A polícia continuou a observar o casal, mas sem provas forenses suficientes, corpo ou evidências concretas, era impossível para os investigadores obter um mandado de busca ou realizar uma prisão. Mesmo com fortes suspeitas sobre o envolvimento dos recém-casados, o FDLE encerrou oficialmente o caso em 2006 e parou de retornar as ligações de Cheryl Williams. Contudo, os investigadores nunca perderam de vista o caso. Eles sabiam que eventualmente algo aconteceria que revelaria a verdade. Eles estavam certos. Em 2011, com o caso ainda arquivado, Cheryl Williams não desistiu.
No dia de Ano Novo de 2012, ela começou a escrever uma carta por dia ao governador Rick Scott, pedindo que um promotor especial ou alguém fora do FDLE investigasse a morte de seu filho. Mesmo sem receber qualquer resposta, Cheryl persistiu, descobrindo mais tarde que suas cartas estavam sendo direcionadas ao FDLE, onde eram arquivadas sem ação. Em 2012, Denise e Brian Winchester se separaram e alguns anos depois, em 2015, Denise pediu o divórcio. A história, que começou com uma tragédia, lentamente desdobrava-se como um mistério ainda não resolvido, com novas peças surgindo e antigas suspeitas voltando à tona. Brian Winchester, enfrentando o iminente divórcio, resistiu o quanto pôde, mas ao final não teve outra escolha senão ceder. Na noite de 5 de agosto de 2016, Denise estava no carro, conversando com sua irmã, quando percebeu que alguém saiu silenciosamente do banco de trás. Era Brian. Ele estava claramente abalado com a separação iminente, frustrado pelo fato de Denise não responder às suas ligações ou mensagens de texto. Além disso, sua mãe havia sido diagnosticada com câncer, e seu filho adolescente, fruto de seu casamento anterior com Kathy, decidiu morar com a mãe, o que só aumentou sua sensação de perda. Armado e visivelmente perturbado, Brian manteve Denise sob a mira da arma, ordenando que ela dirigisse. Em vez de seguir diretamente para o local que ele indicou, Denise parou em um estacionamento da farmácia CVS, conseguindo, por meio de uma conversa calma, acalmá-lo parcialmente. Depois, ela o conduziu de volta à caminhonete dele. Antes de sair do carro, Brian pegou diversos itens que havia trazido consigo, incluindo folhas de papel, uma ventosa de sanguessuga e ferramentas que indicavam claramente que ele tinha um plano sinistro. Ele se desculpou e fez Denise prometer que não relataria o incidente à polícia, mas assim que ele saiu, ela foi diretamente ao gabinete do xerife do condado de Leon para denunciar o sequestro. Ao relatar o ocorrido, Denise descreveu o terror que sentiu. Ela contou que Brian a agarrou com força, pressionando seu rosto enquanto gritava instruções e ameaças, exigindo que ela virasse em determinada direção. Denise, assustada, perguntou o que ele queria dizer ao ameaçá-la de machucar, e foi então que Brian sacou uma arma, não uma de caça, mas uma arma de fogo destinada a matar. Ele a pressionou contra as costelas dela, reforçando suas ameaças. Denise tentou racionalizar com ele, lembrando de seu passado religioso e implorando para que ele mudasse de vida, dizendo que se ele se reconectasse com sua fé, poderia recuperar a paz. Durante essa conversa tensa, Denise percebeu que Brian estava dividido, como se ele estivesse lutando consigo mesmo, consciente do erro que estava prestes a cometer. Ela continuou a falar calmamente, tentando trazê-lo de volta à razão. Esse foi o momento que os investigadores esperaram por anos. O FDLE foi imediatamente acionado, ciente de todo o contexto e das implicações desse incidente. Em um interrogatório de 3 horas, a polícia começou a pressionar Brian sobre o desaparecimento de Mike, marido de Denise. Quando questionado sobre onde Mike poderia estar enterrado, Brian hesitou, sem oferecer qualquer informação concreta. Ele afirmou acreditar que Mike havia se afogado no lago, mas essa crença foi abalada pela falta de evidências. Os investigadores, conhecendo os detalhes técnicos e contraditórios do caso, desafiaram as respostas evasivas de Brian, apontando que se Mike realmente tivesse morrido no lago, seu corpo teria sido encontrado, como em todos os outros casos de afogamento na região. Conforme o interrogatório prosseguia, os investigadores começaram a expor informações que vinham mantendo em sigilo, informações que revelavam um relacionamento muito mais íntimo entre Denise, Brian e Kathy do que o divulgado publicamente. Eles confrontaram Denise sobre a proximidade do trio antes do desaparecimento de Mike, mencionando viagens frequentes a Orlando e outros detalhes que indicavam uma relação complexa. Denise tentou desviar das perguntas, mas os investigadores já haviam decidido que era hora de agir. Os investigadores informaram Denise que estavam prestes a prender Brian e que, com essa acusação, ele poderia se sentir pressionado a revelar mais sobre o desaparecimento de Mike. Denise, embora firme em sua postura, não conseguiu esconder completamente a tensão. No entanto, os investigadores estavam confiantes de que essa nova prisão poderia finalmente fornecer a abertura que precisavam para solucionar o caso de Mike, encerrando anos de mistério e angústia. Brian Winchester foi finalmente preso,
enfrentando acusações severas de sequestro, agressão doméstica e roubo à mão armada. Os investigadores de crimes graves foram claros ao informá-lo que ele poderia pegar até 30 anos de prisão apenas pela acusação de sequestro. No entanto, ofereceram a ele um acordo. Se Brian revelasse tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Mike Williams, eles não prosseguiriam com as acusações relacionadas a esse caso. Diante dessa proposta, Brian aceitou o acordo e começou a revelar uma verdade chocante. Brian começou confessando que ele e Denise haviam mantido um caso amoroso muito antes do desaparecimento de Mike. Ele explicou que conhecia Denise desde a infância, praticamente desde a pré-escola. Eles começaram o caso em 13 de outubro de 1997. Denise deixou claro para Brian que nunca se divorciaria de Mike, principalmente devido às aparências. Ela estava extremamente preocupada com a imagem que projetava para o mundo. Mike já suspeitava que algo estava errado, mas não tinha certeza do que se tratava. Denise confessou a Brian que Mike chegou a procurar sua mãe, Johnny Merrill, preocupado com o dinheiro que estava desaparecendo de suas contas, o que o levou a suspeitar de um possível caso. Denise começou a se preocupar seriamente com o desenrolar da situação. Ela temia que tudo viesse à tona, mas ao mesmo tempo não queria se divorciar de Mike, tanto pelas aparências quanto pelo medo de perder a custódia da filha. Além disso, havia uma apólice de seguro de vida no valor de $500 mil, que era paga semestral ou trimestralmente, e Denise sabia que o plano estava prestes a expirar. Brian explicou que quando vendeu a apólice de $1 milhão a Mike, ele esperava que Mike deixasse de lado a apólice de $500 mil, mas isso não aconteceu. Denise estava ciente do momento exato em que a apólice expiraria, pouco depois de dezembro de 2000, próximo ao aniversário deles. À medida que o tempo passava, Mike começou a pressionar Denise para que tivessem outro filho, aumentando a tensão entre eles. Denise se sentia encurralada, preocupada com o futuro e cada vez mais determinada a encontrar uma solução. Em algum momento do ano de 2000, a ideia de morte começou a surgir nas conversas entre Brian e Denise. Inicialmente, Brian não queria fazer nada que pudesse prejudicar seu próprio filho, mas as conversas gradualmente se tornaram mais intensas. Brian detalhou vários cenários que ele e Denise consideraram para assassinar Mike. Eles marcaram datas, mudaram planos, até que finalmente decidiram uma data final. Naquele dia, Brian se encontrou com Mike, sob o pretexto de uma caçada de patos. Eles seguiram o plano meticulosamente. Foram até um local chamado The Landing, onde o carro de Mike seria encontrado. Lançaram o barco na água como se fosse uma viagem de caça comum. Brian então levou Mike para a área onde os coletes salva-vidas e a jaqueta dele seriam posteriormente encontrados. Quando chegaram ao local, Brian fez Mike se levantar e o empurrou para a água esperando que ele se afogasse. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Mike lutou para se manter à tona, conseguindo se segurar em um dos muitos tocos de árvores submersos na área. Brian, vendo que seu plano estava falhando, pegou uma arma que havia trazido consigo e, ao passar pelo local novamente com o barco, atirou em Mike, acertando-o na cabeça. Brian colocou o corpo de Mike em seu carro, empurrou o barco de volta ao lago e se dirigiu para se encontrar com seu sogro, com quem ele havia planejado caçar naquela manhã para estabelecer um álibi. Percebendo que não chegaria a tempo, Brian voltou para casa, onde Kathy, sua esposa, ainda estava dormindo. Ele se deitou ao lado dela, fingindo ter acabado de acordar. Em seguida, ligou para seu sogro, alegando que havia dormido demais e não conseguiria ir à caça, antes de sair para enterrar o corpo de Mike em um local remoto. Brian revelou à polícia onde o corpo de Mike poderia ser encontrado, a apenas 8 quilômetros da casa de sua mãe. O corpo foi recuperado, ainda envolto em uma lona e usando a aliança de casamento. Em dezembro de 2017, Brian foi julgado e condenado pela acusação agravada de sequestro. Durante a audiência de sentença, Denise leu uma declaração poderosa, pedindo ao juiz que condenasse Brian à pena máxima prevista em lei. Ela lembrou o tribunal dos eventos traumáticos de 5 de agosto de 2016, quando Brian a surpreendeu no carro, saltando do banco de trás e a mantendo sob a mira de uma arma. Denise contou como revivia esse terror todos os dias, como a lembrança da arma pressionada contra suas costelas a assombrava constantemente.
Desde então, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade extrema, iniciando cada dia com o medo de que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Ao final de seu depoimento, Denise reforçou que todos têm o direito de se sentir seguros e que Brian havia tirado isso dela. A declaração de Denise, cheia de dor e determinação, refletia os longos anos de manipulação e traição, culminando em um pedido de justiça por todos os crimes que Brian havia cometido, não apenas contra ela, mas contra Mike e toda a família. Apesar do pedido de Denise, Brian foi condenado a 20 anos de prisão. Como parte do acordo, ele não seria julgado pelo assassinato de Mike. Baseando-se nas informações fornecidas por Brian e na investigação subsequente, Denise foi presa em maio de 2018, acusada de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau e de ser cúmplice após o fato. Seu julgamento começou em dezembro de 2018, quando a promotoria apresentou as evidências de que Denise e Brian começaram a conspirar para assassinar Mike em março de 2000, 9 meses antes de seu desaparecimento. Brian Winchester foi a principal testemunha da acusação, descrevendo como ele e Denise planejaram e executaram o assassinato de Mike. Ele explicou como tentou inicialmente fazer com que a morte parecesse um acidente de afogamento, mas quando isso falhou, acabou atirando em Mike. Brian também compartilhou detalhes sobre a tentativa de sequestro de Denise, explicando que temia que, com o divórcio iminente, Denise pudesse decidir revelar a verdade sobre o desaparecimento de Mike. O testemunho de Brian foi corroborado por outras evidências, e o júri deliberou por 8 horas antes de considerar Denise culpada de todas as acusações. Durante a audiência de sentença, Cheryl Williams, mãe de Mike, deu um depoimento comovente e emocionante, lembrando seus 17 anos de luta incansável para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu filho. Ela falou sobre como foi ridicularizada e chamada de louca por insistir que Mike não havia se afogado acidentalmente, mas sim sido vítima de um crime. Cheryl pediu ao juiz que condenasse Denise à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, lembrando que Denise havia vivido 18 anos a mais do que seu filho. Ela falou sobre como Ansley, neta de Cheryl e filha de Mike, foi criada pelos assassinos de seu próprio pai, sendo negada o amor da família de Mike. Denise Williams Winchester foi condenada à prisão perpétua pela acusação de homicídio em primeiro grau e 30 anos por conspiração para cometer assassinato. No entanto, em novembro de 2020, sua condenação por homicídio em primeiro grau foi anulada, com o tribunal decidindo que o Estado não conseguiu provar que ela ajudou Brian Winchester a cometer o crime. Denise continua cumprindo sua pena de 30 anos por conspiração para cometer assassinato no Centro de Recepção de Mulheres da Flórida, em Ocala. O Estado da Flórida está apelando da anulação da condenação por homicídio em primeiro grau, na tentativa de restabelecê-la. Brian Winchester está cumprindo sua pena na instituição correcional de Wakulla, perto de Tallahassee, Flórida. Ele será elegível para a liberdade condicional em 2034, quando terá 63 anos. Até hoje, Cheryl Williams não teve a chance de ver sua neta Ansley, mas continua a colocar anúncios todos os anos no aniversário de Ansley, na esperança de que ela veja e entre em contato. Essa história é uma terrível lembrança do nível extremo de traição que pode ocorrer dentro de uma família, e Cheryl Williams, com sua força inabalável, tornou-se um exemplo de coragem e perseverança em busca de justiça para seu filho.